crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um gorro com corujinhas, usando o fio cisne de primeira, agulha 4 a 4,5 milímetros. Também vamos precisar de botões pretos, tipo aqueles botões de camisa, em torno de 1 centímetro de diâmetro, para os olhinhos da nossa coruja. Para iniciar o nosso gorro, faça uma volta de fio no dedo, laço passando por dentro da alça e faço aqui uma corrente, 2, 3. Temos o primeiro ponto, laço agulha, no mesmo lugar, um ponto alto. Segundo ponto, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Terceiro ponto, vamos seguir desta maneira até ficarmos com um total de 12 pontos altos, todos dentro do círculo. Trabalhamos aqui 12 pontos altos, seguro, último ponto feito, puxo bem, volto à posição inicial, 1, 2, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, temos o primeiro ponto, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Temos 2 pontos no mesmo ponto de base, laço no próximo, repetindo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto e continue desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Temos um aumento no primeiro ponto. No ponto seguinte, um ponto alto apenas, laço no próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. No próximo, um ponto apenas. Nós vamos seguir desta maneira até o final. Um ponto com aumento e o outro ponto sem aumento. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Temos o aumento no primeiro ponto, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Temos 2 pontos seguidos, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Entre um aumento e outro, você tem 2 pontos simples. Um ponto, no próximo, um ponto. E no ponto seguinte, repetindo o aumento. Um, no mesmo lugar, o outro. Continuo. Um ponto, no próximo, um ponto. E no próximo, um, no mesmo lugar, o outro. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. Laço agulha no ponto seguinte, um pontinho apenas. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto.
Agora, nós fizemos 3 pontos seguidos. Laço e no ponto à frente, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Temos 3 pontos entre os aumentos. Laço, repetindo, 1, no próximo, 2, no próximo, 3. E no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Vamos seguir assim até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, um ponto alto. Fizemos agora 4 pontos seguidos, laço e no ponto à frente, um, no mesmo lugar, outro ponto. Temos 4 pontos entre os aumentos e vamos repetir sempre. 1, 2, 3, 4 pontos altos seguidos e no ponto à frente, um, no mesmo lugar, o outro. Faça isto até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo ponto, um ponto alto. Temos o primeiro aumento, laço, no ponto seguinte, um ponto, no próximo, segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto ponto. Laço e no sexto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós temos 5 pontos altos seguidos entre os aumentos. Laço e repetindo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E no sexto, o aumento, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Siga assim até o final. Chegamos ao final da 7ª carreira, fecho com ponto baixíssimo como as anteriores. Nesta carreira, você tem um total de 72 pontos. Nós vamos fazer a 8ª e a 9ª carreira desta forma. 3 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto. Sem aumentos, somente ponto sobre ponto. Esta é a próxima. Somente isto. Vamos fazer estas 2 carreiras sem aumentos para iniciarmos as corujinhas que formam o restante do nosso gorro. Trabalhamos para a primeira parte do nosso gorro, um total de 9 carreiras. Agora, nós vamos começar os desenhos para a formação das corujinhas. Para iniciar esta carreira, introduza a agulha por baixo do ponto, laço e faça aqui um ponto baixíssimo, deixando o ponto em relevo. 1, 2, 3 correntes, laço. No ponto seguinte, ó, trabalhado da mesma maneira, em relevo. Agora, nós vamos laçar a agulha 1, 2, 3 vezes. Vamos contar primeiro ponto, segundo, terceiro. E no quarto ponto, ó, introduz a agulha desta maneira, laço, e vamos fazer aqui um ponto alto triplo. Desta maneira, laço 3 vezes e no ponto seguinte vamos repetir um ponto alto triplo. Faço uma corrente, laço novamente 3 vezes. Agora, nós vamos voltar para esse primeiro ponto que pulamos, ó. Passando por cima dos pontos, pego este ponto e aqui vou fazer um ponto alto triplo.
laço, agulha 3 vezes, no ponto seguinte, outro ponto alto triplo. Observem que aqui no centro sobrou um ponto. Repetindo mais uma vez, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, no quarto ponto, pegando em relevo pela frente, trabalho um ponto alto triplo, laço 3 vezes, no ponto seguinte, outro ponto alto triplo. Uma corrente, laço 3 vezes, e agora nós vamos voltar para o primeiro ponto que pulamos, ó. Primeiro ponto, faço aqui o ponto alto triplo, laço novamente 3 vezes, no ponto seguinte, outro ponto alto triplo. Observem que no centro sobra um ponto. Lacei a agulha uma vez, no ponto seguinte, ó, pegando por baixo, um ponto alto normal. Laço agulha, no próximo, repetindo, um ponto alto normal. Laço 3 vezes, conte 1, 2, 3, no quarto ponto, pegando pela frente, trabalho o ponto alto triplo. Laço 3 vezes, no próximo, repetindo o ponto alto triplo. Laço uma vez, faço uma corrente, laço 3 vezes e volto para o primeiro ponto que pulamos. E vou repetir o ponto alto triplo, laço 3 vezes, no próximo, o outro ponto alto triplo. Trabalhamos o grupo, laço agulha 3 vezes, conte 1, 2, 3, no quarto ponto, pegando pela frente, nós vamos iniciar o ponto alto triplo. Laço 3 vezes, no próximo, o segundo ponto alto triplo. Uma corrente, laço 3 vezes, e você vai voltar para o primeiro ponto, ó. Primeiro ponto, vou aqui repetir ponto alto triplo, laço 3 vezes, no próximo, o outro ponto alto triplo. Temos o segundo grupo na sequência, laço agulha normal, o ponto à frente pego por trás, faço ponto, laço o próximo novamente, 2 pontos, trabalhado em relevo por trás. E aqui inicio tudo novamente, ó, 3 laçadas, e no quarto ponto, pegando pela frente, começo novamente até o final. Chegamos ao final, introduzo a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira seguinte, ó, pegando ponto por baixo, passo por dentro de tudo. 1, 2, 3 correntes, laço o ponto seguinte novamente, pegando por baixo e faço o ponto alto. Lace a agulha uma vez, primeiro ponto à frente, ó, pego por baixo e faço o ponto alto. Laço o segundo ponto, pego por baixo, faço um ponto alto. Observe que estamos fazendo ponto em relevo pela frente. Laço a agulha, na corrente que nós fizemos entre os pontos altos triplos, um ponto alto normal. Laço, pego o ponto seguinte, trabalho em relevo, um ponto alto, laço o próximo em relevo pela frente, desta maneira. Laço a agulha,
no próximo, um ponto alto em relevo, laço no próximo, um ponto alto em relevo, laço, na corrente, um ponto alto, laço, no próximo, um ponto alto em relevo, no próximo, outro ponto alto em relevo, todos pela frente. Laço, agulha, os pontos que nós fizemos por trás serão mantidos, ó, da mesma maneira, em relevo por trás, os dois. Laço, agulha e aqui novamente começo a fazer os pontos em relevo pela frente. E na corrente, um ponto alto normal. E os pontos em relevo na sequência. No próximo, um ponto em relevo pela frente. 2, um ponto alto normal. E repetindo, um ponto em relevo pela frente, 2. Laço, os que estão em relevo por trás serão mantidos. E vamos seguir até o final da carreira desta forma. Chegamos ao final da carreira, no terceiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, já passo a agulha por baixo, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, laço, no próximo, repetindo, um ponto alto. Laço, agulha 3 vezes. Nós vamos repetir esta primeira carreira que fizemos, ó. Conte 1, 2, 3, no quarto ponto, ó, pegando em relevo pela frente, um ponto alto triplo. Laço 3 vezes, no ponto seguinte, outro ponto alto triplo, em relevo pela frente. Uma corrente, laço 3 vezes. Agora nós vamos voltar, pegar esse primeiro ponto. Pego o primeiro ponto e trabalho em ponto alto em relevo, ponto alto triplo. Laço 3 vezes e pego o próximo e outro ponto alto triplo. Repetimos a mesma coisa que fizemos aqui. Laço 3 vezes. Conte 1, 2, 3, no quarto ponto, novamente, um ponto alto triplo, laço 3 vezes no próximo, outro ponto alto triplo, uma corrente, laço 3 vezes, volto para o primeiro ponto que pulamos, um ponto alto triplo, laço 3 vezes, no próximo, outro ponto alto triplo. Observem que o ponto central vai ficar sempre vazio. Laço, agulha normal. O ponto seguinte, ó, está em relevo por trás, nós vamos manter o relevo como se apresenta, fazendo apenas o ponto alto normal em relevo. E aqui vamos voltar a repetir tudo novamente. No quarto ponto, começo tudo de novo. E seguir assim até o final da carreira. Uma corrente, 3 laçadas, volto para o primeiro e continuo. 3 laçadas, pego o segundo. Chegamos ao final da carreira, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira seguinte, passo a agulha por baixo, um ponto em relevo, 3 correntes, laço, o ponto seguinte também em relevo por trás.
Agora, você vai laçar a agulha, o ponto seguinte, ó, em relevo pela frente. A mesma carreira que nós fizemos aqui. E faço o ponto alto em relevo pela frente. O próximo, em relevo pela frente, laço. Na corrente que você tem entre os pontos, um ponto alto normal. Laço o ponto seguinte, novamente, um ponto em relevo pela frente, outro ponto em relevo pela frente. Laço no grupo seguinte, um ponto em relevo pela frente, 2, um ponto alto no centro, um ponto em relevo pela frente, no próximo, outro ponto. Laço. Os pontos que estão em relevo por trás serão mantidos da mesma maneira, em relevo por trás. E continuo mantendo a sequência até o final da carreira. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Passo a agulha por baixo, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, laço, ponto seguinte, em relevo por trás. Laço a agulha, observe, nós vamos manter os pontos como se apresentam. Você vai fazer esta e a próxima carreira da mesma maneira. Ponto em relevo pela frente, o ponto alto você vai manter ponto alto normal. Laço e o próximo em relevo pela frente. Próximo em relevo pela frente. Exatamente como fizemos na carreira anterior. Estamos mantendo nesta carreira e vamos repetir a próxima. O ponto alto, trabalho normal, que é o pontinho que você tem no centro. E os pontos em relevo pela frente, mantenho também. Os pontos em relevo por trás serão mantidos como se apresentam, em relevo por trás. E os próximos pela frente. Vou trabalhar até o final, fazer a próxima e volto mostrando a sequência da peça. Nós trabalhamos aqui um total de 3 carreiras em pontos altos em relevo, pela frente e por trás, os pela frente que trabalham o corpo da coruja. Agora nós vamos fazer a última carreira em relevo. Para iniciar a carreira, como nas anteriores, um ponto em relevo por baixo, 3 correntes, laço, um ponto em relevo no ponto seguinte, como fizemos nas outras. Laço 3 vezes, conto 1, 2, 3, no quarto ponto, ó, em relevo pela frente, um ponto alto triplo. Laço 3 vezes, no próximo, outro ponto alto triplo. Uma corrente, laço 3 vezes. Agora, nós vamos voltar para o primeiro ponto que pulamos. Laço pela frente e trabalho o ponto alto triplo. Laço 3 vezes, o ponto seguinte, vamos repetir. Observem que nós temos o pontinho do centro, ó, que é o ponto alto, que será pulado. Laço 3 vezes e novamente 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto em relevo pela frente, laço 3 vezes no próximo, outro ponto triplo em relevo pela frente, uma corrente, laço 3 vezes e volto para o primeiro que pulamos. Trabalho aqui, ponto alto triplo em
relevo pela frente. Laço 3 vezes no próximo. Agora nós temos o ponto que está em relevo por trás. Primeiro, um ponto alto normal em relevo por trás. Laço no próximo, outro ponto. Laço 3 vezes e vamos pular 3 pontos no quarto, começar tudo novamente. Seguir desta maneira até o final da carreira. O outro, uma corrente, laço 3 vezes, volto para o primeiro que pulamos e continuo. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui o nosso desenho completo, agora nós vamos fazer o acabamento. 3 correntes normal, no ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro da corrente, um ponto alto e ponto sobre ponto. Esta carreira toda em pontos altos, como estamos fazendo aqui. Para cada ponto da base, um ponto alto. Normal, sem relevo. Fazendo isto até o fim. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Passo a agulha por baixo do ponto, um ponto baixo, deixando o ponto em relevo pela frente. 1, 2 correntes. Laço, o próximo pego em relevo por trás. Laço, o próximo pela frente. Laço, o próximo em relevo por trás. Vamos seguir trabalhando assim até o final, formando a barrinha do nosso gorro. Um em relevo pela frente e o outro em relevo por trás. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. E agora nós vamos repetir mais uma vez esta carreira e arrematar. Ó, 3 correntes, o próximo ponto em relevo por trás, laço o próximo pela frente e o próximo por trás. Eu vou finalizar com esta carreira, mas se você quiser fazer mais, fique à vontade. Basta você repetir como eu estou mostrando. Os pontos vão ser mantidos sempre desta maneira, um em relevo pela frente e o outro em relevo por trás. Quando você chegar aqui, feche, corte o fio e arremate. Somente isto, estará pronto o nosso gorro de corujinhas. Trabalhamos aqui o nosso gorro de corujinhas. Agora, nós vamos aplicar os olhos. Botão preto, ó, dentro de cada espaço desse, nós vamos usar um botão. Cada grupinho desse, você tem aqui a sua corujinha. Vamos usar agulha normal e linha clara. Vamos iniciar a aplicação dos botões, ó. Passo a agulha dentro do botão primeiro, estou com a linha dobrada, volto. E aqui nós vamos prender o fio, para não aparecer o nozinho do outro lado. A gente puxa, para que o nozinho fique atrás do botão. E agora nós vamos colocar dentro deste espaço, ó. E vamos descer no crochê, puxando lá embaixo
E agora nós vamos voltar, ó, passando dentro do buraquinho do outro lado e desço no próximo. Puxo novamente, subo do outro lado e desço no próximo. E agora nós vamos virar e arrematar lá atrás. Aqui você vai passar a agulha, passo por dentro da laçada e arrematei. Passo a agulha dentro dos pontos, puxo e agora você vai cortar rente o fio e repetir para os solinhos das outras corujinhas e finalizar aqui, ó, sua outra e continuar aplicando até você chegar ao final. Apliquei os botões, 2 para cada corujinha. Observem como ficou. Nossa touca com corujinhas pronta ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.